Querido diário, após 12 anos silenciosos, finalmente estou pronta para compartilhar com você a minha difícil história de diagnóstico, o começo da minha vida diabética. Eu tinha 10 anos e durante um passeio de escola, meus primeiros sintomas começaram a aparecer rapidamente. Eu não fiquei muito preocupada na época, mas fiquei com muita sede e terrivelmente desidratada. Precisava fazer xixi a cada 5 minutos. Fiquei letárgica, terrivelmente cansada e perdia peso drasticamente. Todos esses sintomas são sinais de diabetes tipo 1 e, se não forem tratados, podem levar ao coma ou até à morte. Quando voltei para casa, meus pais souberam imediatamente que algo estava errado. Eles me levaram diretamente ao médico, mas infelizmente meus sintomas foram confundidos com um vírus e me mandaram voltar para casa e descansar. Eu tentei, mas não consegui dormir um único minuto, porque todas as partes do meu corpo estavam latejando. Eu estava fraca e extremamente cansada. Durante a noite, minha condição piorou rapidamente. Lembro de sentir medo no começo, mas com o passar do tempo, não pude pensar em outra coisa senão no fato de que eu sentia que estava morrendo. Isso tudo porque eu realmente estava. Nas horas seguintes, fiquei ainda mais doente. Eu estava desidratada e fraca. Não importava a quantidade de água que eu tentava beber, nenhuma gota ficava no meu corpo. Mesmo agora, consigo ver aquela menininha doente caída sobre o assento do vaso sanitário, chorando para que tudo desaparecesse. Mas o que eu sentia naquele momento não foi passageiro. Eu mal sabia que aquilo nunca desapareceria da minha vida. Minha mãe estava em pânico ao me observar naquele estado. Ela sentia aquele instinto maternal que lhe dizia que algo não estava certo, que era mais do que apenas um vírus e que sua filhinha estaria gravemente doente. Minha mãe pensou que poderia ser diabetes tipo 1, mas nossa família e amigos garantiram que ela estava errada, que nós não poderíamos ter tanta má sorte, pois minha mãe corajosamente estava lutando contra o câncer na época. Ela estava lutando por sua vida enquanto se preocupava e tentava salvar a minha. Agora, convencida e sem opções, minha mãe pediu à nossa vizinha que fosse à minha casa para fazer um teste de glicemia, pois a filha dela também tinha diabetes tipo 1. Ainda vejo a tristeza e o horror no rosto da minha mãe quando ela viu os resultados. A glicose no sangue estava tão alta que o medidor nem conseguia ler. O nível no sangue de um não diabético deve estar entre 4 e 8 mol, e a minha foi superior a 40. Minha mãe correu para o telefone e ligou para o hospital implorando ajuda. A enfermeira no telefone disse a ela que não tínhamos tempo para esperar por uma ambulância, precisávamos chegar ao hospital imediatamente e que precisaria me manter acordada. A essa altura, eu estava com a consciência alterada e minha memória nebulosa só me permite recordar certos momentos daquela viagem assustadora de carro. Quando chegamos ao pronto-socorro, minha mãe pulou do carro, me pegou nos braços e correu em direção às portas. Lembro dela gritando por ajuda enquanto um mar de pessoas corria em minha direção. Um homem com uma perna quebrada que estava sentado numa cadeira de rodas se levantou imediatamente para que minha mãe pudesse me colocar ali. Fui levada às pressas para a sala de emergência e colocada numa cama. Me lembro de tentar encontrar forças para não chorar, perguntando o que havia de errado comigo e se eu morreria. Mas nem isso eu conseguia fazer. Em questão de minutos, os médicos começaram a inserir tubos, fios, agulhas e me conectar em máquinas. Vários médicos, consultores e enfermeiras estavam ao meu lado com aparelhos, gritando nos meus ouvidos. Aos 10 anos, eu sabia que estava com problemas, e eu fiquei apavorada. Os médicos explicaram que os níveis de glicose e cetona estavam muito altos para serem lidos. E é aqui que fica assustador. Eu estava nos estágios finais da cetoacidose diabética, ou CAD, uma complicação potencialmente fatal da diabetes tipo 1. A CAD ocorre quando não há insulina suficiente no corpo, que é produzida pelo pâncreas, e faz com que seu sangue se torne ácido e, portanto, venenoso. Quando isso acontece, os órgãos do corpo sofrem uma imensa tensão. Seu coração, pulmões e rins podem falhar, o que estava acontecendo comigo. Você pode entrar em coma
e a morte pode ser um resultado muito possível. Os médicos conseguiram me estabilizar e me transferiram para a unidade de terapia infantil intensiva, onde meu pai perguntou: "Minha filhinha vai ficar bem?" A resposta deles foi: "Senhor, não posso lhe afirmar isso. Sua filha está em estado crítico e as próximas 24 horas serão cruciais." Quando penso naquele dia, fico triste. Mas mais do que tudo, triste pelos meus pais. Não consigo imaginar como eles se sentiram ao receber a notícia de que a filhinha deles talvez não sobrevivesse àquela noite. Algo que você nunca desejaria vivenciar para o seu filho, ou para o filho de qualquer outra pessoa. Ver a pura dor espalhada no rosto da minha mãe é algo difícil de se esquecer. Algo que eu carregarei para sempre. O resto da noite foi um borrão. Um borrão emocional e doloroso. Quando acordei, percebi que estava vivendo o que parecia ser um pesadelo aterrorizante. Um pesadelo do qual você não pode escapar ou fugir, um pesadelo interminável, e eu estava no meio dele. Foi extremamente real e intenso. Mas com o passar dos dias, lentamente fui recuperando minhas forças. Antes de ser liberada do hospital, a enfermeira disse à minha mãe que eu precisaria de injeções para o resto da minha vida. É um fardo que acontece com todos os diabéticos tipo 1. Vivemos uma rotina constante de injeções de insulina, dietas cuidadosamente gerenciadas e monitoramento constante dos testes diários de glicose no sangue. Por mais que mantenhamos um estilo de vida saudável e de exercícios, ela nunca desaparece. Lembro disso quase 10 vezes por dia, quando olho para o meu dedo picado e para uma máquina que me diz se preciso de mais injeções. Eu lutei minha vida inteira para aceitar essa condição permanente. Carregava o peso do mundo nos meus ombros. Mas agora, depois de anos de raiva, mágoa e vergonha, aprendi a me orgulhar de tudo que eu sou. Eu sou uma lutadora, e quase 12 anos depois me sinto mais forte do que nunca. Eu estou aqui, eu estou viva. E embora eu tenha uma condição que nunca desapareça, está tudo bem. Eu estou bem. Não tenho vergonha de gritar para o mundo sobre minha condição, porque não vou deixar que isso me atrapalhe novamente. Sou corajosa, resiliente e incansável. E se você acha que o diabetes tipo 1 ou qualquer outra doença vai te impedir de algo, você está errado.